E a primeira travessia foi Rio Angra também, né? Porque você tinha que se desafiar. Depois é que eu negociei com o Paiva mais 2 canoas e o clube no Rio passou a ter 3 canoas no Rio de Janeiro. Uau. Por isso que hoje, quando eu vejo aquelas canoas todas no Rio, eu fico assim... Eu sou de uma época que passava uma canoa, você cumprimentava, baixava a cabeça. Cara, hoje em dia o pessoal passa nem olha, né? Eu falava, isso é bem isso mesmo, cara. E agora no México eu comecei um clube lá em Cancún, né? E eu fiz questão de fazer amarra diamante. Né? Que legal. Porque é o que eu falo, a gente tem que respeitar a cultura dos polinésios, sim, não se apossar da cultura, mas tem que respeitar, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado com tudo que tem. Esse crescimento no Brasil, ele precisa ser agregado de um respeito. Cara, você tocou num ponto fundamental agora, Ron. A gente tá passando, a gente tá nessa encruzilhada agora no VA no Brasil. Justamente, eu venho de um tempo, eu sou de uma outra geração, né? Eu aprendi com alguns dos... Eu aprendi com os caras que aprenderam com os pioneiros, né? Então eu venho da linha do Sérgio Prieto, né? Que, enfim, do Amendoim, né? Foram os caras que me apresentaram esse esporte. E eu lembro que quando eu comecei a competir, tinha essa doutrina. Então se a gente tinha um problema num evento, primeiro que a gente ia pra fazer amigo, pra conhecer as pessoas, né? Pra aprender, pra entender de onde vinham as coisas. De admirar também aqueles caras que eram os grandes campeões das provas, né? E a gente tinha essa coisa, a gente tinha um problema num evento, sei lá, uma questão técnica de irregularidade e tal, a gente ia lá, reportava para o capitão da nossa equipe, que reportava para o líder do clube, que ia diretamente para o organizador do evento resolver aquilo lá. E hoje, as pessoas estão preferindo levar isso, externalizar isso para o ambiente da rede social, que é extremamente tóxico, cara, tá ligado? E gente que deveria dar exemplo, tá fazendo isso, cara, você entendeu? E eu vejo lá atrás, assim, quanto que isso está se perdendo. E o pior, olha o que a gente está tendo hoje aqui. A gente está tendo uma transmissão ao vivo, a gente criou um formato dinâmico, a gente tem... Você falou até lá naquilo, esses dias eu estava conversando com o meu querido Diego Vale, ele foi um dos caras que ajudou a desembalar a canoa também. Estava lá também, que é o fabricante da Evolution. Outro cara que quando chegou, a canoa chegou lá, ele foi lá em Santos para poder ver o desembarque da canoa, que foi o nosso querido Everdan Riesco. Estivemos em Bertioga lá também algumas semanas atrás pro Brasileiro de V3. Eu fiz uma baita homenagem para ele lá, porque foi um cara que botou muita gente na água. Ele tava lá desde o início. E eu acho que muito do que tá acontecendo é porque a gente não tá sabendo resgatar a nossa antiguidade. Eu acho que isso precisa ser respeitado. Eu acho que assim, todo mundo sabe. Só que vai virar corte depois pra uma outra. A gente sabe que assim, lá no início existia aquela rixa São Paulo, Rio e tudo, mas eu falei pro Paiva, quando eu fiz a reconstrução de Lanaquila, que ela se acidentou na Barra, eu passei 40 dias refazendo Lanaquila, eu fiz um evento lá naquela Reborn, chamei o Paiva, chamei todos. Que legal. Falei, nós estamos na faixa dos 50 anos, a geração mais nova precisa olhar pra gente como exemplo, precisa olhar pra gente e falar, esses caras sobrepujaram, passaram por essas rixas todas em prol de algo muito maior. O ego fica de lado, cara, entendeu? O crescimento do esporte e dessa cultura. A gente se apaixona por algo que tem uma bagagem cultural muito forte. Eu sempre comparei a VAA, a capoeira, né, ao jiu-jitsu, que também teve origem no Japão, né? E a gente precisa entender que, por exemplo, você faz uma amarra diamante, você faz uma amarra Yako ama, é tipo assim, por que eu preciso aprender isso? Não é porque você precisa aprender isso, é porque você não quer. Por que você pode chegar na praia e ficar lá, Aloha, e Mahalo, mas se você não mostra o seu respeito por algo que levou centenas de anos para se desenvolver, de nada vale. O havaiano, o tahitiano não vai te respeitar se você não souber valorizar essa cultura. Sem dúvida. Entendeu? Então acho que a gente tem que preservar essa antiguidade. E eu falei hoje na transmissão de uma frase que eu aprendi com o Hugo quando eu conheci ele em 2010, né? É um cara que sabe aquelas pessoas que você conversa durante 5 minutos e já virou melhor amigo, assim, parece que você conhece há uns 30 anos. E ele falou pra mim, Bonfá, um clube de canoa, ele só vai funcionar se ele for entendido como um dojo, né? Como um dojo de arte marcial. O VA é um esporte marcial. A postura marcial dentro do VA é extremamente importante. E é muito legal você estar resgatando isso, viu, Ron? Eu fiz agora, quando eu fiz inserimos 2 VAs da Califórnia numa prova de canoa maia em Cancún, e eu fiz questão de fazer amarra diamante, fiz questão de fazer amarra tradicional, até fiz um vídeo que eu vou postar no Green VA depois, porque eu quero que as pessoas aprendam. Você precisa no mínimo saber identificar quando uma canoa está mal amarrada, não que você precisa amarrar todo dia a canoa, com certeza, mas eu acho que é uma questão até de segurança, você chegar na sua base, olhar para um iaco que está mal amarrado e falar assim, olha só,
isso aqui está perigoso. Né? É, Você precisa questão de saber segurança. identificar. O que acontece é o seguinte, a relação comercial, ela muitas vezes atrapalha isso. Porque Sim. a pessoa tem uma tendência a entender que eu estou pagando, eu não preciso fazer mais nada. E não é por aí. Os clubes no Havaí, os clubes nos Estados Unidos, no Canadá, eles trabalham muito sob A cooperação. Muito né? legal. Você paga $100 por ano, né, para você Sim. remar. Mas as pessoas ajudam em tudo, cara. É verdade. Em tudo. E não é porque elas estão pagando... É um que elas- sentimento de unidade, né? E não se sentem isentas de contribuir porque estão pagando. Não é porque eu estou botando dinheiro que minha relação com o clube acaba ali. Não. Uhum. Você tem que fazer o máximo possível para contribuir. Uhum. Essa mentalidade é que precisa ser resgatada. No que eu posso contribuir?